na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Amém. Tudo bem? O irmão pode acender aqui, por favor, que fica ruim de eu enxergar. Aqui, não atrapalhando os irmãos, né? Vocês vão chegar nos 45, tá, gente? Aleluia. Aí vocês vão ver só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Amém, meus irmãos? Amém. Essa palavra aqui, ela é uma palavra específica, dada direto da parte do Senhor para o apóstolo Paulo. Segundo alguns comentaristas, essa carta de Paulo aqui, ela teria sido escrita menos do ano 70. Então, muitos vão dizer aqui que essa carta, ela foi uma das primeiras cartas escritas para a igreja. Como é que funcionava naquele tempo? Quando se escrevia uma carta para uma igreja, eles faziam cópias e espalhavam essas cópias para todas as igrejas. O que acontece então? Aquilo que nós temos hoje em Mateus capítulo 26, Jesus falando da ceia, João capítulo 17, Lucas capítulo 23, 24, todas essas coisas não tinha para toda a igreja. Então, a não ser aqueles que tinham vivido com Cristo, ouviam daqueles que tinham vivido e contavam-lhes. Então, no ano 55, mais ou menos, foi que Paulo escreveu essa carta. Então, foi um dos primeiros ensinamentos para a igreja sobre a ceia. Se a gente olhar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, data de 50 a 55. Então, Mateus e Lucas, a partir do ano 60. Então significa o quê? Que uma das primeiras informações para a igreja da ceia, meus irmãos, era a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que essa carta de Coríntios, na verdade, não é a primeira, tá? Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Ele escreveu uma primeira que se perdeu. Depois dessa primeira carta que Paulo escreveu, eles fizeram algumas perguntas para Paulo e relataram alguns problemas que tinha na igreja para o apóstolo. Aí ele escreve uma segunda carta para resolver o problema de divisões, abuso de dons espirituais, problema de pessoas com pecado sem ser tomado providência na igreja. E aí Paulo vai escrever essa segunda carta, que para nós, porque não temos a primeira, a segunda virou a primeira. Vocês estão entendendo? Sim. Depois Paulo escreveu mais uma carta, que se perdeu o conteúdo. Nós não sabemos qual era o conteúdo dela. Aí Paulo escreveu uma quarta carta. Para que era? Estavam dizendo lá em Corinto que Paulo era um impostor, que ele não era apóstolo coisa nenhuma. Outros diziam que ele estava disfarçado para aplicar o golpe e matar e prender todos os cristãos. Então, a quarta carta que ele vai escrever é uma defesa do seu apostolado. Tanto que ele vai dizer assim, ó, se para eles lá, eu não sou apóstolo, eu não sou ninguém, para vocês eu sou. Por quê? Porque vocês têm a marca do meu apostolado. O que Paulo estava dizendo? O mundo todo podia rejeitar ele como apóstolo, mas a igreja de Corinto tinha a marca do chamado dele, porque ele tinha fundado e ele cuidava daquela igreja. Aleluia. Amém. Isso aqui serve para todos nós, serve para o nosso pastor presidente também. Uma palavra do céu para a igreja e para o pastor. Amém. Se alguém não reconhece os votos ministérios, problema deles. A igreja que o Senhor fundou, a igreja que o Senhor dirige, tem a marca do teu chamado. Louvado seja Deus. O resto é resto, irmão. Amém, igreja? Amém. E vocês que estão aqui, a mesma coisa. Dizem de vocês por aí, falam mal de vocês por aí. Tá tudo bem, não tem problema. Porque
Porque a igreja aonde você serve ao Senhor tem a marca do teu chamado, porque você tem feito a obra e nós temos visto o teu chamado diante de Deus. O resto é resto. Amém. Tudo bem até aqui? Amém. Aí essa quarta carta de Paulo vai virar, na verdade, a segunda carta. Então o que ficou para nós foi o que nós chamamos de 1 Coríntios, que é para resolver os problemas da igreja. E aí, segundo aos Coríntios, que Paulo está defendendo o seu chamado, porque foi Deus que o chamou. Você está pensando que quem tem chamado vai ser aplaudido por todo mundo? Vem cá que você é uma bênção e vão aqui que você vai ajudar, que está tudo bem. O quê? Vão se levantar contra você, vão querer calar a tua boca, vão ter ciúmes do teu chamado, porque Deus não chamou eles, chamou você nesse chamado que você tem, que só você tem. O jeito que você canta, o jeito que você prega, o jeito que você ensina, o jeito que você dirige culto, o jeito que você toca instrumento, sabe o que causa inveja? Porque ninguém faz igual você faz. E o jeito que você faz mostra que quem te chamou foi Ele. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não te preocupe com nada dessas coisas. Faz igual Paulo falou para Timóteo: cumpra o teu ministério. Amém, igreja? Amém. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra, que culto de ceia, daqui a pouco vamos estar ministrando. Pessoal, a ceia, passou o presidente, irmãos e minhas irmãs. Sabe para que serve o culto de ceia especificamente? Ele é um culto somente para duas coisas. Primeiro, trazer em memória a morte de Jesus, pastor Domingos, que foi substitutiva. O que é uma morte substitutiva? Morreu no nosso lugar. Amém. O segundo propósito da ceia é anunciar que um dia Ele vem para nos buscar, para morar com Ele na glória. Amém. Aleluia. Se nós fazemos essas duas coisas, que são as principais do culto de ceia, Deus age com poder, com autoridade, traz resposta, usa o pregador, usa a cantora, fala conosco, nos enche do Espírito Santo. A manifestação da glória dele é sobre o povo. Os dons espirituais estão no nosso meio como resposta de Deus à nossa adoração e à nossa posição diante dele. Quando Paulo escreveu esse trecho aqui da carta, e um monte de problemas que Paulo estava resolvendo com essa igreja, um deles era esse aqui, do versículo 17 ao 33. Paulo vai estar explicando. Quando eles se reuniam, era para ficarem pior do que quando tinham chegado. Já pensou? Eu venho para a igreja para melhorar, mas eu estou saindo pior. Sabe por quê? Porque era uma igreja que não dava valor para a palavra de Deus. Em outras palavras, conjecturando, não está escrito isso, mas para a gente entender. Em outras palavras, a igreja de Corinto era a igreja que só gostava do corinho de fogo. Também gosta do corinho de fogo. Só gostava do pandeiro. Também gosto do pandeiro. Só gostava das vigílias, dos cultos de vigília, que não é vigília coisa nenhuma, é culto de madrugada. Vigília é outra coisa. Vigília é oração. Orar de madrugada, isso é vigília. E a partir das 9 da noite já é vigília. Existem 4 vigílias dentro do Novo Testamento: das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3
às 6 e o cantar do galo, que é depois do cantar do galo vinha primeiro, era no dia que às 7 da manhã. E aí o que acontece? A igreja de Corinto estava assim. Se você imaginar e você pensar, quantas igrejas você conhece que também está assim? É uma igreja que não dá mais valor para a palavra pregada. Você que está aí na online aí assistindo ao culto, nós aqui da Missão Primitiva Testemunhas de Cristo, para a glória de Deus, desde o pastor presidente até o cooperador que fica lá na porta pegando o nome para você ser apresentado aqui e ser bem recebido pela igreja, nós damos valor para a palavra. Amém. Não importa, uns prega gritando, outros prega caladinho, sussurrando, outros prega e cai o fogo do Espírito Santo e incendeia a igreja, outros pregam, não cai fogo nenhum, mas nós refletimos e pensamos na palavra. O jeito que faz não importa. Amém. O que importa é a palavra de Deus invadir os nossos corações. Aleluia! E quando sabemos que a palavra ela está invadindo os corações das igrejas, da igreja, é quando nós temos uma igreja aqui igual a nós. Não estou puxando a sardinha da igreja que eu sirvo a Deus, não. Mas sabe como você vê o fruto? Você vê que as pessoas que estão ali não são turistas, né, pastor presidente? Amém. São pessoas assíduas que pode contar. Eu posso contar com a diaconisa Josefa, ela vai estar lá. Eu posso contar com o irmão Alexandre, ele vai estar lá. Eu posso contar com o Tiago, ele vai estar lá. Aleluia! Sabe o que isso significa? Uma igreja que cresce saudável na palavra, porque sabe o seu compromisso com a casa de Deus. Amém. Aleluia! Não adianta eu vir aqui pegar o microfone, engrossar a voz, mudar a voz de pregador, né? Pregador quando vai pregar, porque nesta noite o poder do Espírito Santo cai sobre a igreja, né? Pregador não fala assim? Mas não adianta nada. Não adianta nada se não der valor para a palavra. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, aqui estamos nós para juntos nos alimentarmos da fonte que desce do altar. Se você acredita, levanta a mão na glória. Não é assim, irmão? A gente também faz isso de vez em quando, não tem problema. Mas o que eu estou dizendo é que é só isso que não resolve. Amém, meus irmãos? Igual o pastor presidente falou quase agora aqui do João Ribe Palharim, né? O João Ribe Palharim, eu gosto dele. Escuto as reflexões, as pregações. Ele é mais ou menos assim: amada igreja, eu quero dizer para você que Jesus te torna feliz. Aplaudam ao Senhor. Ele é assim, não é assim? Ele é assim. E o que eu quero dizer com isso, igreja? Não importa o jeito que você é, Deus te chamou desse jeito. O que importa é dar valor para a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu falei que não ia fazer voz de pregador, já estou fazendo, né? Calma lá. Aí na igreja de Corinto, gente, tinha um problema ali. Tinha um problema ali. Um desses problemas Paulo está resolvendo. Sabe qual é? O problema de vir para o culto de ceia e ceiava de qualquer maneira. Tem uma questão aqui, pessoal, que é uma questão discutível, tá? O que acontece? Quando você lê um livro de história da igreja, ou você tem uma Bíblia com nota de rodapé explicando a questão de Corinto lá, não há uma unanimidade. Para alguns, fazia-se um grande banquete, e após esse grande banquete, tinha a parte espiritual, que é a parte do vinho e do pão. Tudo bem? Outros diziam que não, que só tinha a parte espiritual. Outros diziam que só tinha a parte do comes e bebes.
Só que olhando para a Bíblia, me parece que havia as duas coisas. Por quê? Obrigado, pastor. Obrigado, Isaac. Levanta a tua mão direita assim, Isaac. Recebe uma bênção de Deus na sua vida, porque aquele que leva um copo de água para um profeta no exercício de profeta, não perde o galardão. Pode receber isso. Aleluia. Ô pastor presidente, o senhor também. Recebe aí a bênção do Senhor, porque aquele que entrega um copo de água para um profeta na qualidade de profeta, não perde o galardão. Amém. Aleluia. Só porque o pastor presidente não precisa também. Geralmente é só usado para transmitir as bênçãos, mas também precisa receber. Aleluia! Por isso que vocês perceberam que o nosso pastor presidente ele gosta também de se alimentar da palavra. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pessoal, irmão, quem só fala e não quer ouvir, não quer aprender, está errado. Mas voltando para cá, o que acontece? Paulo vai repreender aquela igreja, porque eles iam cultuar de qualquer jeito. Como eu disse, eu acredito na questão dupla. Eles se reuniam para uma fraternidade, porque a refeição no Novo Testamento, ela significa comunhão. Então eles se reuniam para se alimentar, para ter uma refeição comunitária, e ao mesmo tempo, após essa refeição, eles faziam a parte espiritual. Só que tinha um problema: eles estavam todos divididos. Formava-se grupo na igreja. O grupo que tinha mais coisas já chegava e comia sua ceia. Aqui a ceia, no caso, não é a ceia, o pão e o vinho, o símbolo do corpo e do sangue de Cristo, mas é o comes e bebes. Enquanto outros vinham e ficavam com fome, porque não dividia-se com eles. Paulo agora vai repreender e vai dizer que eles estavam se reunindo para pior e não para melhor. E Paulo vai dizer aqui ainda que quem fazia isso estava menosprezando a igreja de Deus e envergonhando aqueles que não tinham nada. Já pensou, irmão? Quem está te desprezando? Está desprezando Jesus, porque nós unidos somos o corpo de Cristo. Individuais somos membros do corpo. Está arrumando uma briga danada com Jesus. Quem se levanta, quem te despreza, e quem me despreza também. Está arrumando uma briga danada com Jesus. Aleluia. Aí Paulo vai dizer que ele não nos louvava por isso. Vai explicar para a igreja que ele tinha recebido do Senhor o que também tinha entregado para eles. Homem e mulher de Deus recebem do Senhor e entregam o que o Senhor mandou. Que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu, partiu e falou: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ou seja, não é qualquer culto de qualquer jeito. O culto é para isso aqui, Paulo estava explicando. É em memória de mim. Isso aqui representa meu corpo, que foi dado por vós. Porque Jesus pagou o preço, e o preço de sangue para nos salvar. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, porque Ele nos comprou. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre com seu sangue o mal vencer. Amém, igreja? Amém. Esta noite, aplauda ele, aplauda ele. Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Então Paulo está ensinando para eles para que serviu o culto de ceia. Aquele pão tinha que estar na memória deles, que Jesus morreu para salvar a igreja. Ele morreu pelo mundo todo, mas só tem efeito nos que creem. A expiação significa o sacrifício de Cristo. Foi por toda a humanidade, é ilimitado.
mensagem teológica, mas só tem efeito aos que creem. Quem está entendendo diz: eu estou entendendo. Eu estou. E aí ele vai dizer o que? Depois de modo semelhante, depois de haver ceado, comido o pão que representa o corpo de Cristo, tomou também o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Lá no grego está: é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança, ela foi profetizada por Jeremias lá no capítulo 31 do seu livro. É a nova aliança com Israel, que é fazer com que o povo de Israel agora não se achegariam mais pela lei, porque a lei ia caducar, a lei de Moisés, mas seria agora através da nova aliança, a aliança através do sangue do Messias, do sangue do Salvador. Aí Jesus, como veio e estava perto dele entregar a sua vida, ele falou: aquela aliança que Jeremias falou, ela vai começar a ser cumprida agora, e no meu nome, todos que se achegarem vão receber salvação de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Nós temos culto de ceia aqui quantas vezes? Uma ao mês. Uma ao mês. Então, todas as vezes que a gente se reunir, é para o pão vir na nossa memória que Jesus se entregou para nos salvar, e o vinho para vir na nossa memória que é o sangue que ele derramou na cruz. Está entendendo, igreja? Amém. Aleluia. A palavra grega aqui, em memória, ela significa trazer algo lá do passado e vivenciar isso agora, como se você estivesse lá, vivendo aquele momento. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, em memória significa como se estivéssemos lá na mesa junto com os 11, porque um saiu para entregar, não, Senhor, verdade, depois que ele saiu para entregar, junto com os 12, como se estivéssemos lá naquele momento. É você trazer aquele momento para agora, é como você sair daqui e ser transportado lá para aquela mesa que Jesus falou aquelas palavras. Isso é em memória de mim. Porque quando comer esse pão e beber o cálice, se anunciais a morte do Senhor. Anunciais o quê? Que ele morreu para nos salvar. Só que não para aqui, pastor presidente. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O culto de ceia, além de trazer à memória a morte e a ressurreição do Senhor, que ele morreu, o corpo e o sangue para nos salvar, há também uma profecia até que ele venha. Quando eu saio da minha casa e eu venho para a igreja participar da ceia, eu estou dizendo: em breve ele vem, em breve ele vem, em breve ele vem. Aleluia. Aleluia. E o que acontece quando ele vir?
Quem está entendendo diz amém. Amém. Só que Paulo não para por aí. Paulo vai dar uma bronca. Tinha um problema de tomar a ceia do jeito que eles estavam, de qualquer jeito. Olha o que ele vai dizer: porque o que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vou falar bonito agora, tá bom, irmãos? Amém. Pastor Domingos, dentro de uma hermenêutica bíblica, olha, fazendo uma exegese das palavras, tomar ceia aqui de forma indigna é o que os coríntios estavam fazendo, tomando de qualquer jeito. E como é que você está nessa noite? Como é que eu estou nessa noite? Digno da ceia ninguém é. Tira o Espírito Santo de nós, sobra quem? Miseráveis pecadores, moradores do inferno. Coloca o Espírito Santo em nós, fica o que? O fruto do Espírito, que é o Espírito Santo que coloca em nós, que nem nosso não é dele. Aleluia. Amém? Amém. Mas podemos tomar a ceia com dignidade. Amém. Podemos, você aqui, que está ouvindo aqui, ó, podemos tomar a ceia com dignidade, ser homem de Deus, mulher de Deus. Sabe o que é ser homem de Deus? Homem de Deus é um homem que ele foi chamado e não está barateando a graça de Deus, não. Ele está dando valor para o chamado dele. A mulher está dando valor para o chamado dela. Aleluia! Dá valor para o teu chamado nessa noite. Eu também. Demos valor para o nosso chamado nessa noite. Irmão, se eu viver uma vida de qualquer jeito lá fora, e no domingo eu colocar a minha super roupa, tem gente que acha que a farda que nós usamos, a farda cristã que nós usamos, tem algum efeito sobrenatural, né? Colocamos ela, nos tornamos homens de Deus. Acabou o domingo, acabou o homem de Deus? Não, irmão. Também não estou dizendo aqui que você tem que ser alienado e alienada. Jesus não falou para te tirar do mundo, Jesus falou para te livrar do mal. Foi. A palavra grega, livrar do mal, significa estar totalmente fora da esfera, do contato, da mira do mal, do diabo, das coisas que não prestam no mundo. Isso é o que Jesus falou que devemos fazer. Não peça que os tire do mundo, mas que os livras do mal. Tira eles da direção do mal, coloca eles fora do mal. O mal está aqui, nós estamos aqui em outra esfera. É isso que Jesus falou. E sabe o que é o mal? O próprio João que escreveu isso aqui, João 17, falou lá nas cartas dele. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e Apocalipse ainda. O que ele falou lá? O que era o mal? Ele falou lá que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba Da vida. O que são essas coisas? A palavra concupiscência é o desejo desenfreado para o pecado, é o desejo de pecar. Então, o desejo de pecar que eu vejo através do que eu enxergo, o desejo de pecar que fala algo na minha carne pecadora, e o desejo de pecar na soberba da vida, de querer ser o primeiro, de querer ser o melhor, de querer ser o destaque, tudo isso que a vida mundana faz, que o diabo ofereceu para Jesus. Se me adorar, eu te darei todos esses reinos, porque foi me dado, foi meu, não é dele, mas estava com ele. Adão pegou o reino e entregou na mão dele. Jesus veio recuperar, e agora através de Cristo todos nós temos o direito de fazer parte. Aleluia. Ele não vai entregar de novo na mão do homem, mas o homem vai ter direito de participar desse reino. Aleluia. Como é que ele falava lá? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para Nicodemos, que
nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, nem vai ver, nem vai entrar. Aí ele vai dizer então, o que é esse mundo que nos livra? O desejo desenfreado das coisas do mundo, que vem com o olho, com a carne e a soberba da vida. Irmão, na igreja não tem melhor, não tem primeiro. Na igreja somos todos o segundo do pódio, porque o primeiro é Cristo e o terceiro não existe, é tudo igual. Aleluia! Chamadas diferentes, capacidades diferentes, ministérios diferentes, mas uma coisa é igual: a salvação é a mesma para todos. Amém. Aleluia. Vamos concluir? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Nós temos que nos examinar a cada dia para melhorar. Esse examine-se o homem a si mesmo dá uma ideia de continuidade, porque a igreja primitiva, eles servam ao Senhor, podia ser qualquer dia, podia ser em qualquer horário. Os crentes se reuniam, eles já ceavam. Aí depois que a igreja foi tomando uma forma de denominação, como eu posso dizer assim, dentro da eclésia, uma ordem hierárquica, e isso é bíblico também. Foi ele mesmo que deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e doutores. Não foi ele? Sim. E tem gente que desce um pau lá na igreja internacional, mas não conhece a Bíblia. Foi Jesus que instituiu a ordem eclesiástica. Aí depois que isso foi tomando corpo, eles passaram a cear uma vez na semana. É o que acontecia lá em Corinto, é o que acontecia na igreja de Atos, logo depois ali de Atos capítulo 2, o partir do pão e etc, que está lá. Tudo bem, igreja? Então esse examinar a si mesmo é a gente ver o que está errado e não é deixar a ceia de lado. Paulo, ele é otimista. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo acreditava, estou parafraseando a palavra, Paulo acreditava o seguinte: examine-se a si mesmo, arranca fora tudo que não presta e aí ceia. Não é examine-se a si mesmo, não estou pronto, então eu vou correr da ceia, então domingo eu não vou, então eu vou ficar no meu cantinho escondido, não vou tomar. Não, Paulo e a palavra não quer que você não tome, quer que você veja o problema onde é que está, deixa o problema e participe com dignidade do corpo e do sangue de Cristo. Amém. Mas eu não sou batizado. Primeira oportunidade que você tiver, que o ministério colocar, porque tudo isso faz parte das questões normativas e que precisa ter essa ordem na igreja, você batiza. Mas eu não sou batizado, se Jesus voltar hoje, se quando tiver batismo, você ia batizar? Então você sobe sem batizar. Se ia ter o batismo, você não ia batizar? Ih, meu filho, então, se você não tem o comprometimento firmado para descer as águas, como é que você vai ter para ir morar no céu? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém. Amém, igreja? Amém. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo e beber o sangue do Senhor, bebe juízo para si. Tem gente que fala que a ceia não condena, né? Ah não, só passa uma prova. Ainda mais aqueles irmãos da uma vez salvo para sempre, né? Ah, não, juízo. Juízo, irmão, em última instância é a condenação. Está entendendo? Aí ele vai dizer: eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Sabe quem é o fraco? Não consegue vir para a igreja. Sabe quem é o doente? A palavra é pregada, mas ele não se alimenta, ele joga tudo fora, fica anêmico.
e muitos que dormem. O diabo está fazendo bolinha dele, ele está dormindo, não está nem percebendo, está dormindo no sono da indolência. Está entendendo por que tem fraco, por que tem doente e por que tem gente dormindo na igreja? Porque não está tomando posse e vivendo uma vida digna diante do Senhor. Está aqui na Bíblia. Ou então não rasga a Bíblia e essa página não serve. Tudo bem, igreja? Amém. Mas ele vai dizer, ele vai terminar otimista: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha, a Bíblia diz que de Deus não zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Você pecou diante do Senhor? Pequei, e agora? Se arrependeu? Você vai pagar o preço? Vai. Eu também vou pagar o preço. Vou. Mas o mais importante é que está limpo diante do Senhor, e Ele vai te levar para a glória. Amém, meus irmãos? Amém. Para não sermos condenados com o mundo. Eu termino essa palavra nesta noite. Não foi tão fácil de trazer ela, porque Paulo pegou pesado aqui. Só que tem uma coisa: a vontade de Deus, a vontade do pastor, a vontade dos irmãos, quando pega pesado, é porque não quer ver você condenado com o mundo. Jesus quer você morar no céu. O mundo já jaz no maligno, mas a igreja não. A igreja tem o Espírito Santo que lhe auxilia para ser uma bênção